Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma informação grave. Os casos de feminicídio tiveram alta de 22% na capital paulista no ano passado. 60 mulheres foram assassinadas na cidade. Já um outro tipo de crime grave, o roubo, teve redução. 161.300 casos em 2025, menor número da série histórica. Apesar da sensação de insegurança em grandes cidades, os números oficiais mostram uma mudança importante na conjuntura da criminalidade. Dados a que o Jornal da Record teve acesso revelam que os chamados roubos em geral, que incluem celulares e cargas, caíram no ano passado. Na capital, a redução foi de mais de 14%. No estado, a queda chegou a quase 17%. É o menor patamar da série histórica iniciada em 2001. Em média, foram 18 casos por hora no estado. Carlos Eduardo seguia de carro por uma das avenidas mais movimentadas da capital quando foi surpreendido por assaltantes. Foi algo que realmente teve um impacto emocional muito grande, porque a gente pensa, né? Nós estamos com o vidro fechado, está no meio da tarde, está tudo seguro, a gente jamais vai imaginar que uma pessoa vai vir estourar o vidro do teu carro com um murro e levar o teu telefone. Para este delegado, a integração entre polícias e tecnologia melhoraram as investigações. Para a redução criminal, não basta só prender os autores. Esse desmonte da organização é o que vai trazer eficácia para a ação e traz um impacto estrutural e os efeitos mais permanentes aí no combate às organizações criminosas e essa modalidade criminosa especificamente do roubo, que é o que tanto inquieta a sociedade. Os dados mais recentes mostram que a violência contra a mulher continua avançando em São Paulo. No ano passado, o número de feminicídios aumentou 8% em todo o estado. Na capital, o crescimento foi ainda maior, 22%. Ao todo, foram 60 casos, o maior número já registrado. Para combater esse crime, o governo lançou no fim do ano passado o aplicativo SP Mulher Segura. Nele, a vítima de violência doméstica pode chamar a polícia discretamente com apenas um clique. Toffoli diz que caso Master pode voltar à primeira instância depois das investigações. Contas do Tesouro fecham um ano com um rombo de mais de 61 bilhões de reais. Brasil cria mais de 1.200.000 empregos com carteira assinada em 2025. Donald Trump anuncia a reabertura do espaço aéreo da Venezuela. Cientistas revelam descoberta de planeta do tamanho da Terra. Brasileirão começa com muitos gols, derrota do atual campeão e polêmica da arbitragem. Reforço de peso. Lucas Paquetá desembarca no Rio de Janeiro com festa da torcida do Flamengo. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Estamos juntos para você saber que 8 pessoas foram presas durante uma operação contra o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Os agentes também descobriram uma casa que escondia canetas emagrecedoras roubadas. Os medicamentos foram apreendidos na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. O material estava com Alícia Silvestre, que, segundo a polícia, faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de canetas emagrecedoras. Os assaltos aconteciam em drogarias de bairros de alto padrão. Depois, tudo era repassado para farmácias menores. A defesa de Alícia não foi encontrada. Eles mantêm os funcionários muitas vezes presos em alguns locais da própria farmácia e saem roubando toda a carga de canetas emagrecedoras, de remédios de diabetes e também o próprio cofre da farmácia. A polícia também realizou uma operação na comunidade contra uma quadrilha ligada ao Comando Vermelho, especializada em roubos e receptação de cargas. As investigações apontam que o grupo usava o local como ponto estratégico para a entrega e o armazenamento do material roubado.
e agia em vias expressas que cortam a região metropolitana do Rio. As equipes tiveram apoio de blindados e fizeram buscas em endereços que já eram monitorados. Houve tiroteio e a circulação de trens na região chegou a ser interrompida. 8 suspeitos foram presos. As investigações demonstraram que eles escolhem cargas específicas em razão do alto valor agregado. Isso, logicamente, com informações privilegiadas de funcionários das empresas. Mais de 1.200.000 postos de trabalho foram criados no ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo governo federal. Apesar do saldo positivo, é o pior resultado desde 2020. O movimento é grande. A partir de umas 7 e pouco já começa a ter um movimento bem legal. Aí depois da hora do almoço vem outra equipe para poder ajudar, né? A matemática é simples. Se aumenta a quantidade de clientes, é preciso aumentar também o quadro de funcionários. Nessa rede de cafeterias, 140 vagas estão abertas para lojas que já funcionam e para outras que ainda vão abrir. A gente tem buscado se reinventar cada vez mais, né? E principalmente olhando para o colaborador como investimento estratégico e não como uma despesa. O que acontece aqui na cafeteria ajuda a contar uma história maior. O emprego formal está aquecido no país, principalmente nas áreas de comércio e serviços. O Brasil fechou o ano de 2025 com um saldo positivo de mais de 1.200.000 empregos com carteira assinada. Foram 26.600.000 admissões e 25.300.000 desligamentos entre janeiro e dezembro do ano passado. Apesar do resultado positivo, o volume de contratações com carteira assinada em 2025 foi o menor desde 2020, ano do início da pandemia. Para o Ministério do Trabalho, os juros altos impactaram mais na geração de empregos do que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Nós temos o segundo juros real mais alto do mundo, só perdemos para a Rússia. E nós não estamos em guerra. O tarifaço impactou ali segmentos pontuais. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 758.000 postos criados, seguido do comércio, da indústria, da construção e da agropecuária. No ritmo de quem contrata e trabalha, esses números se traduzem em oportunidades. Mostrar o trabalho, o seu esforço de todos os dias, a sua dedicação, que você chega lá. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram mandados de busca e apreensão contra o deputado federal e um prefeito suspeitos de desvio de emendas parlamentares. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados. Em Brasília, a operação foi no apartamento funcional do deputado Eduardo Veloso, do União do Acre. Os policiais também estiveram em endereços do parlamentar em Rio Branco. Outro alvo foi Mazinho Serafim, ex-prefeito de Sena Madureira. A Polícia Federal apreendeu celulares e computadores. Em vídeo, ele negou irregularidades. Esclarecer para a população que isso aí não procede. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque envolve recursos de emendas parlamentares, conhecidas como emendas PIX. São transferências que dispensam contratos formais com o governo federal e que são enviadas diretamente para as contas da prefeitura ou governo estadual. A CGU identificou irregularidades na contratação de artistas pela prefeitura para uma feira agropecuária. Segundo a PF, o contrato de R$1.300.000 foi fechado sem licitação e com sobrepreço de R$912 mil. O pagamento ainda teria sido feito antes da prestação do serviço, o que é proibido por lei. O dinheiro saiu de emendas do deputado Eduardo Veloso, principal alvo da operação. Em nota, o deputado afirmou que a emenda foi indicada de forma regular e que cabe exclusivamente à administração municipal a execução dos recursos e a observância da legislação aplicável. Não existe nenhuma limitação a respeito da utilização de emendas em shows. O que existe limitação é no superfaturamento. A Marinha aumentou a fiscalização de embarcações em todo o país. Só na Bahia, 21 foram apreendidas desde o início da operação em dezembro. Este empresário foi abordado pela Marinha em Salvador
Ele estava com a documentação em dia e aprovou o trabalho de fiscalização. Ela tem um papel fundamental para garantir a segurança do jeteiro legalizado e do lancheiro legalizado, além dos banhistas. Em menos de um mês, 2 pessoas morreram na região metropolitana de Salvador em acidentes com motos aquáticas. Em um deles, o condutor bateu num barco de pesca. Ele navegava a menos de 200 metros da praia e depois do pôr do sol, o que é proibido. A Bahia tem a maior faixa litorânea do país, com mais de 1.000 quilômetros de extensão. Para conscientizar passageiros e tripulantes sobre a importância de uma navegação segura, a Marinha realiza abordagens como essa. Além de checar a documentação das embarcações e o uso obrigatório de equipamentos, os condutores também são submetidos ao teste do bafômetro. No último mês, mais de 6.000 embarcações já foram inspecionadas desde o início do verão na Bahia. 355 foram notificadas e 21 foram apreendidas por apresentarem alguma irregularidade. No ano passado, em todo o país, o número de inspeções passou de 133 mil, com 710 apreensões. Nós temos o que chamamos de mapa de calor dos pontos que requerem maior atenção da autoridade marítima e é onde a nossa fiscalização ela ocorre de forma mais intensa. A operação Navegue Seguro da Marinha segue até 11 de março. Em todo o país. Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão em Pernambuco. O jovem brincava na água com 3 amigos quando foi mordido na perna direita. O ataque de tubarão foi registrado na praia de Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife. Eu falei assim, não pode ser, deve ser boato, alguma coisa assim. Só que aí, de repente, era verdade. Esta jovem, amiga da vítima, estava na faixa de areia e testemunhou o ataque. Ele estava ali bem no rasinho, tomando banho. Aí quando o amigo dele viu que o amigo dele tinha saído da praia, aí ele viu, ele gritou, olha o tubarão, sendo que não deu tempo dele sair. Aí foi na hora que o tubarão mordeu a perna dele. As imagens mostram o momento em que Davidson Rocha Dantas é socorrido por banhistas. Ele não resistiu e chegou sem vida ao hospital. Como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito, né? Desde 1992, os incidentes com tubarões são monitorados por um comitê em Pernambuco. Desde então, foram registrados 82 ataques. 27 pessoas morreram. Em toda a orla, cerca de 150 placas de sinalização alertam moradores e turistas sobre o risco de incidentes com tubarões. Este foi o 6º ataque na praia de Del Chifre, onde também existem avisos proibindo o banho de mar. O auxiliar de cozinha, André Stewart, sobreviveu a uma mordida de tubarão em 2023 e não se arrisca mais na água. Eu cansei de mostrar minha perna. Pessoal, não toma banho aí não, que aqui tem tubarão, o que aconteceu comigo? Moradores de São Paulo e região metropolitana passaram o dia contabilizando prejuízos das chuvas dessa quarta-feira. O município de Suzano foi um dos mais afetados. Muita gente perdeu tudo e não sabe por onde recomeçar. Logo cedo, o trabalho nas ruas de Suzano era recolher o que moradores tiveram que jogar fora. Do andar de cima da casa, seu Roberto viu a enchente avançar rapidamente. A água entrou no imóvel e no carro. Até aqui, ó. Tô enxugando tudo aí. Desde ontem, fiquei até 11 da noite. A chuva parou às 5. Não foi fácil não, viu, cara? Ruas da cidade ficaram inundadas na quarta-feira. Este morador precisou de um caiaque para se locomover. Outros se arriscaram a pé, em fila, para tentar aumentar a segurança. Avenidas se transformaram em rios. Em todas as casas, os moradores estão vendo o que é possível salvar. Aqui, por exemplo, os colchões foram colocados em cima do teto do carro para secar. Na hora do temporal, ontem, os moradores não estavam. Na hora que voltaram, olha só a situação. Casa cheia de lama que atingiu móveis, eletrodomésticos. Está tudo revirado ainda porque não deu nem tempo de arrumar. A geladeira tombou e ficou boiando na água. Os moradores não sabem ainda se ela vai voltar a funcionar. Essa despensa aqui, ó, cheia de alimentos e uma compra que você fez recentemente, né, Rita? Sim, tem 12 dias que eu fiz a compra. Vai durar um mês. Eu faço no mercado, compra mensal. Perdeu tudo? Tudo. Tem tudo. Nada de comida para preparar agora? Não tem. Quem vive neste bairro já enfrentou outras enchentes. Até por isso, muitos imóveis têm comportas. Olha aqui,
para evitar que a água entre. Só que dessa vez a enchente foi tão forte, a água subiu tanto que passou por cima. A dona Elza estava sozinha e viu a casa ficando alagada, né, dona Elza? Sim. Sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada, no desespero. Fui para o andar de cima. Se refugiou lá em cima. Certo. Aí, de repente, escutava só aquele barulho da água entrando, que passou por cima da compota, e a água começou a vir subindo, subindo. Quando eu olhei, já estava aqui. E tudo que eu tinha aqui embaixo, eletrodoméstico, aspirador de pó, foi tudo já pro lixo. Em Mogi das Cruzes, também na região metropolitana, a parede de uma casa desabou durante o temporal. Um casal e 2 filhos escaparam sem ferimentos. Na capital, imóveis na zona leste foram tomados pela água. Este foi invadido pela enxurrada. Na zona norte, parte da estrutura desta casa desabou. O imóvel foi parcialmente interditado. Nesta rua, o asfalto cedeu. Depois de tantos prejuízos, a preocupação é com o risco de novas enchentes. Você já começa a ficar meio apavorado. E outra, se garoou, já pode se preparar que você fica com medo. E todo o sudeste do país permanece em alerta para temporais nessa sexta-feira. Lidiane Sayuri está aqui e traz os detalhes dessa chuvarada. Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha, as nuvens de chuva no Brasil estão sendo alimentadas por vários sistemas meteorológicos. Boa noite a você. Cris, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Teremos uma sexta-feira de tempo instável em grande parte do Brasil, com destaque para o Sudeste, onde a chuva frequente e volumosa aumenta o perigo para alagamentos e enxurradas. Em São Paulo, muita chuva o dia todo, máxima de 25 graus. Em Salvador, chuvas rápidas à noite. À tarde, faz até 32. Em Curitiba, dia chuvoso, com 26. O que chama atenção nesta sexta é a formação de um ciclone próximo à costa. Esse fenômeno aumenta a intensidade das chuvas. Nas imagens de satélite, vemos muita nebulosidade pelo Brasil. Em parte do sul, os temporais isolados continuam com raios e rajadas de vento. No centro-oeste, dia de pancadas frequentes. No norte, o Amazonas, o Acre e a parte oeste do Pará seguem com chuvas fortes. No nordeste, chove no litoral. Em Manaus e em João Pessoa, faz até 30 graus. 29 em Campo Grande. Em Vitória, 33. E em Florianópolis, máxima de 28. Tempo delivery. O Alê é de Rondonópolis, Mato Grosso. Boa noite, Alê. Sexta de sol entre nuvens e chuvas rápidas. Faz até 31 graus. Se prepare, no fim de semana a chuva pode virar temporal a qualquer hora. Máxima de 30. O Guilherme é de Contagem, Minas Gerais. Oi, Guilherme. Nos próximos dias, tempo nublado e chuvoso. Na sexta e no domingo, os temporais podem vir com raios à noite. Máximas de 24, 26 e de até 27 graus. Participe nas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigada, Lidy. Agora, um destaque internacional. A União Europeia classificou a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista. É uma decisão histórica que foi tomada pelos ministros das Relações Exteriores que se reuniram hoje na Bélgica. Em Bruxelas, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a decisão coloca a Guarda Revolucionária do Irã ao lado de grupos terroristas como o Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Organizações de direitos humanos estimam que mais de 6 mil pessoas foram mortas nas manifestações contra o regime iraniano desde dezembro. O número pode ser muito maior, porque há 17 mil mortes sob investigação. A repressão violenta é liderada pela Guarda Revolucionária, responsável por defender o regime e manter a segurança do programa bélico e nuclear do país. A União Europeia também aprovou sanções econômicas contra 15 pessoas e 6 entidades iranianas. Entre os alvos estão comandantes da Guarda e o ministro do Interior. As medidas incluem o congelamento de bens e a proibição de viagens para o território europeu. O Irã afirmou que pode responder a qualquer ameaça e anunciou a incorporação de 1.000 novos drones às unidades de combate e ainda a realização de exercícios militares no Estreito de Hormuz, importante rota de navios petroleiros.
Ainda hoje você vai ver como age uma quadrilha especializada em roubar picapes na zona oeste de São Paulo. E a seguir, Campeonato Brasileiro começa com muitos gols pelo país. Aqui no Maracanã, o confronto entre tricolores, melhor para o Carioca. O Campeonato Brasileiro começou com 23 gols em 8 jogos, média de quase 3 por partida. O Fluminense confirmou a impressionante invencibilidade do técnico Zubeldia, que desde que assumiu o time não perdeu como mandante no Maracanã. Já são 10 vitórias. Então vamos conversar com o Bruno Lohans, porque a primeira rodada também teve uma virada surpreendente do São Paulo em cima do Flamengo, não é mesmo, Bruno? Pois é, Cris. Boa noite para você, boa noite para o Edu, para todo mundo que acompanha o JR. Teve de tudo na estreia do Brasileirão. E a melhor notícia de todas é que não teve 0-0. Vocês falaram, a média de quase 3 gols por partida. No Morumbis, o São Paulo venceu o Flamengo, atual campeão, e o time do Rio de Janeiro já fez a primeira reclamação de arbitragem do campeonato. Se tem Brasileirão, tem polêmica. E já na primeira rodada, o Flamengo abriu o placar com Plata. Luciano empatou de cabeça. E Danielzinho virou para o São Paulo. A confusão foi no último lance. Depois do rebote de Rafael, Arrascaeta finalizou para fora. O uruguaio reclamou que foi desequilibrado por Alan Franco. A análise do árbitro de vídeo confirmou que houve o toque, mas não o pênalti. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás e bate na perna do São Paulo, e ele mesmo assim conclui a jogada. Fica essa sensação amarga porque a gente quis sair com um pênalti no final, conseguia levar um empate. Quem conseguiu empatar foi o Palmeiras. Saiu na frente do Atlético Mineiro com Flaco Lopes. Depois, sofreu empate com o Vitor Hugo, mandando a bola entre as pernas de Carlos Miguel. E levou a virada com este gol contra de Kelvin. No fim, Vitor Roque, na força, na vontade e de canela, deixou tudo igual. O Corinthians jogou como mandante na Vila Belmiro e saiu na frente do Bahia com Breno Bidon, mas com um golaço de Jean Lucas e William José em cobrança de pênalti, o Bahia levou a melhor 2-1. Mesmo placar do Maracanã para Fluminense e Grêmio. 1 minuto do segundo tempo e Nonato fez, no rebote de Everton. Lúcio Acosta marcou um golaço de primeira, depois da cobrança de escanteio. O Grêmio descontou com Carlos Vinícius e teve uma chance incrível para empatar o jogo. Mesmo olhando de longe, o gol parece grande. São 2,44 metros por 7,32. E mesmo assim, Gustavo Martins, cara a cara com esse gigante, bateu por cima. Parecia fácil, mas não foi. No confronto entre tricolores, melhor para o Carioca, que venceu por 2-1. Já eu volto com a festa da torcida do Flamengo pela chegada de Lucas Paquetá, reforço mais caro da história do futebol brasileiro. A gente espera até já, Bruno. E você vai ver a seguir 2 adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cachorro Orelha retornam ao Brasil. E também Donald Trump anuncia a reabertura do espaço aéreo da Venezuela e volta a pressionar o Irã. O presidente americano quer que o país assine um acordo nuclear e não descarta novos ataques. Exclusivo. A polícia procura por uma quadrilha que furta picapes na zona oeste de São Paulo. Os alvos são principalmente veículos que passam a noite estacionados na rua. O tempo todo, os criminosos conversam entre si. Vem à esquerda aqui, LK, liga o farol. Deixa eu ir na frente. Eles circulam pelas ruas da região da Pompeia, bairro de classe média da capital, com o objetivo de furtar carros, principalmente picapes. Manda o molequinho parar atrás de mim, feio. Para atrás de mim, ô da... São ao menos 4 criminosos. Nessas imagens é possível ver como eles agem. 2 homens se aproximam dos veículos escolhidos.
O motociclista que passa e estaciona dá proteção. Na sequência, chega um carro que também é dos ladrões. Em 2 minutos e meio, eles levam os 2 veículos. O assalto aconteceu aqui nesta rua tranquila, com muitas câmeras de segurança e diversas portarias de condomínios de alto padrão. Nada disso intimidou os assaltantes, que já tinham levado um outro carro minutos antes. A suspeita é que os crimes tenham sido cometidos por uma única quadrilha. O dono de um dos carros furtados prefere não se identificar. Essa região aqui, acredito que tem muito que melhorar nessa parte de segurança. O que mais fiquei assim foi que o presente das crianças estava tudo dentro do carro e acabou indo junto com esse furto. Aqui o endereço é outro, mas a ação é parecida. O criminoso quebra a janela com uma pedra, invade o veículo e dá a partida na picape. Tudo em apenas 1 minuto e meio. Um veículo de apoio também segue junto. 44% dos casos de furtos de veículos no estado ocorrem na capital. Ano passado inteiro foram mais de 38 mil casos. Para diminuir os números, a delegacia especializada já fez 9 operações para tentar identificar os suspeitos. São veículos que compartilham os mesmos motores para reduzir custos na produção desses veículos, então são veículos que acabam atraindo os ladrões para a prática do furto dessas peças. 2 adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cachorro Orelha voltaram hoje para o Brasil. Eles estavam nos Estados Unidos e devem ser ouvidos nos próximos dias. Os garotos foram abordados pelos policiais ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde fizeram uma conexão para Florianópolis. Eles estavam com os pais. Hoje à tarde, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que apreendeu 2 celulares dos adolescentes investigados que estavam fora do Brasil. As apreensões foram realizadas depois que o monitoramento da Polícia Federal revelou que os suspeitos anteciparam a volta para o país. Quando desembarcaram aqui no aeroporto de Florianópolis, nós fizemos a apreensão dos telefones celulares e também de algumas roupas que podem dar a identificação, de acordo com aquelas imagens realizadas, dos autores das agressões. Os celulares vão passar por perícia e os jovens devem prestar depoimento nos próximos dias. O dono de um hotel em Florianópolis denunciou que está sofrendo ameaças depois que o nome dele foi publicado nas redes sociais como se fosse de um dos suspeitos envolvidos na morte do cachorro Orelha. Agora tem mais receio de ir no shopping ou ir na praça, porque vai que aparece algum cara desses aí que não entende nada e pensa, eles estão envolvidos, esse é o cara do mal. Hoje, manifestantes fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça e pediram justiça pelo cachorro Orelha. Os pais dos 2 adolescentes que chegaram dos Estados Unidos e que são suspeitos de envolvimento na morte do cachorro Orelha informaram que colaboram com as investigações e que acreditam na inocência deles. Agora, uma denúncia anônima que colocou fim a uma prática cruel e ilegal em Cotia, na Grande São Paulo. Mais de 80 aves silvestres foram apreendidas numa rinha de canários. Uma atividade que submete os animais a sofrimento e pode terminar em morte. 10 pessoas acompanhavam as disputas entre os pássaros quando foram surpreendidas pela guarda ambiental. Todo mundo mão para a cabeça e costa na parede. 2 pessoas tentaram escapar, mas foram capturadas. Entre elas, um idoso de 93 anos que fugiu em direção à área de mata. A rinha funcionava dentro deste barracão, numa área rural de Cotia, região metropolitana de São Paulo. No espaço, os agentes encontraram gaiolas amontoadas e estruturas improvisadas para as brigas. Tudo funcionava num esquema de apostas. Mais de R$4 mil em dinheiro foram apreendidos. Eles estavam apostando R$100 aí por cada pessoa. Cada rinha, cada briga aí dos pássaros, R$1.000 a rodada. Promover rinhas é crime ambiental. A pena pode incluir multa de até R$5 mil e prisão. Além dos canários, outros animais, alguns exóticos, também foram encontrados durante a operação. Ao todo, 85 aves foram apreendidas e serão encaminhadas a órgãos ambientais.
De São Paulo para o Rio de Janeiro, onde 2 policiais militares foram baleados num confronto com criminosos numa comunidade da cidade. A polícia foi até o Morro do Fubá, na zona norte, depois que recebeu uma denúncia de roubo de carga de uma empresa de alimentos. Os criminosos teriam levado o produto roubado para dentro da comunidade. Ao chegar ao local, os PMs foram recebidos assim, a tiros. Os 2 policiais atingidos foram resgatados e estão internados. A Polícia Federal prendeu em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de fazer parte do grupo Estado Islâmico e de planejar ataques terroristas no país. Segundo a Polícia Federal, o suspeito estava preparando um colete com explosivos para realizar um atentado terrorista suicida. Materiais para a fabricação das bombas também foram apreendidos. A identidade dele não foi revelada. A investigação contou com o apoio do FBI, a Polícia Federal Americana. O governo de Minas Gerais identificou danos ambientais depois dos vazamentos em minas da empresa Vale, na região central do estado. A mineradora já foi multada em R$ 1,7 milhão. Essas imagens mostram como ficou a mina Viga da Vale, em Congonhas. Uma vistoria da Secretaria de Meio Ambiente constatou que, durante as chuvas no domingo, houve um deslizamento de encosta. O material atingiu os reservatórios que deveriam conter a água e os sedimentos, mas as estruturas não suportaram. A turbidez da água dos córregos chegaram a ultrapassar 30 vezes os parâmetros estabelecidos em norma, mas na data de ontem, esse parâmetro já tinha voltado ao que é preconizado na norma ambiental. O vazamento na mina Viga ocorreu menos de 24 horas depois do transbordamento de outra estrutura da Vale, a mina de fábrica entre Ouro Preto e Congonhas. A água misturada a sedimentos invadiu o pátio que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional e também atingiu rios da região. O governo de Minas Gerais aplicou uma multa de R$ 1,7 milhão à Vale por causa dos vazamentos. A empresa foi autuada por dano ambiental por não comunicar os episódios aos órgãos competentes dentro do prazo legal e por falha no controle das estruturas de contenção. As atividades estão totalmente suspensas na mina Viga e parcialmente na mina de fábrica. Para voltar a operar, a Vale precisa apresentar relatórios explicando as causas dos problemas, indicar medidas de correção e comprovar a estabilidade das estruturas. A gente não vai deixar a população desamparada. A gente vai estar monitorando em tempo real o tempo todo. A Defesa Civil Estadual também vai vistoriar um dique da mina Casa de Pedra da CSN em Congonhas. A mineradora nega qualquer registro ou risco de rompimento ou transbordamento e afirma que as vistorias realizadas pelas autoridades competentes foram claras ao afirmar que não foram constatadas quaisquer anormalidades em nenhuma das estruturas da companhia. Fomos ao local junto com a Defesa Civil Congonhas e viu-se que não houve absolutamente dano algum ao meio ambiente, não houve nenhum risco à segurança da estrutura, as estruturas continuam intactas, seguras e eficientes e sem nenhum risco à população. A empresa Vale informou ter sido notificada sobre a multa e declarou que vai se manifestar às autoridades competentes. O Brasil fechou as contas de 2025 com déficit de mais de 61 bilhões de reais. Ainda assim, o resultado ficou dentro da chamada meta fiscal. Os números foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. O déficit primário foi de 61 bilhões e 690 milhões de reais. Entre as despesas que mais pesaram estão os benefícios previdenciários, que cresceram 4,1% e somaram 41 bilhões e 400 milhões de reais. Já o benefício de prestação continuada, o BPC, teve alta de 9,1% e chegou a 10 bilhões e 800 milhões de reais. Enquanto os gastos com o pessoal, servidores públicos e encargos sociais aumentaram 4,3%, alcançando 16 bilhões e 900 milhões de reais. Nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né?
ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público. O déficit primário acontece quando o governo gasta mais com despesas públicas do que arrecada com impostos e tributos. Em 2025, o rombo foi 32% maior que no ano anterior, quando o déficit foi de 42 bilhões e 900 milhões de reais. O que ele tem que fazer é começar um programa de ajustamento das contas previdenciárias e assistenciais. Elas representam quase 100%, em vez simplesmente de aumentar gastos, muitas vezes sem saber direito em que direção. Muitas pessoas que financiam veículos pensam que, ao pagar as parcelas em dia, a dívida diminui muito mais rapidamente. Só que não é bem assim. Quem explica pra gente é a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Quem financia um veículo normalmente considera apenas o valor da parcela e se a prestação cabe no bolso. Mas é preciso ficar atento ao sistema de amortização. Apesar de o consumidor pagar uma prestação fixa, a forma como a dívida é abatida não é fixa. Nessa simulação aqui, um financiamento de R$ 120 mil por 5 anos, 60 meses, com juros de 2,5% ao mês, a parcela ficaria em torno de R$ 3.880. Mas na composição da parcela, R$ 3.000 vão só para pagamento dos juros e apenas R$ 882 vão para amortizar a dívida. Tá aí uma coisa que muita gente não entende, que bom que você está explicando, porque a pessoa paga R$ 4.000 e na dívida vai abater 900? É quase isso, Edu. Olha só, como o pagamento da primeira parcela, o saldo devedor vai diminuir. Ele vai baixar de 120 mil, apesar de ter pago quase 4, ele vai para 119 mil, ou seja, mais de 77% do valor pago não reduziu a dívida, só pagou os juros. E esse padrão se repete nos primeiros anos de financiamento. Só a partir da metade do contrato em diante é que os valores começam aí a se aproximar. Aí os juros, olha, mais ou menos R$ 2.000 para abater de juros e R$ 1.800 para abater realmente do saldo devedor. Então, até aqui, o consumidor terá pago R$ 116 mil, mas ainda terá uma dívida de mais de 81 mil, sem falar que o carro sofre uma depreciação no preço com o passar dos anos. O endividamento vai virando uma bola de neve, né, Paty? Bancos e financeiras são obrigados a fornecer essa tabela para o consumidor? Mais ou menos, Cris. Olha só. O credor só é obrigado a fornecer a tabela se o consumidor pedir. Por isso, a dica é que você peça, além da tabela, o contrato, que leia direitinho antes de assinar. Cris, Edu. Valeu, Paty. O presidente Donald Trump anunciou hoje a reabertura do espaço aéreo da Venezuela. Na Ásia, o governo americano subiu o tom e avalia ataques caso o Irã rejeite um acordo nuclear. Durante a primeira reunião de gabinete do ano, Donald Trump anunciou a volta dos voos diretos entre Venezuela e os Estados Unidos. Os americanos poderão ir à Venezuela muito em breve e estarão seguros lá, afirmou. Ontem, fontes confirmaram à agência Reuters que os americanos vão devolver um petroleiro a Caracas. Apesar dos avanços, Trump voltou a ameaçar o país sul-americano com novas operações por terra contra o tráfico. Em relação à guerra na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos revelou que Vladimir Putin concordou em não bombardear a Ucrânia por uma semana por causa do frio intenso. Trump não deu detalhes de quando seria esse cessar-fogo humanitário. E para pressionar o Irã a assinar um acordo nuclear, o secretário de guerra, Pete Hegseth, disse que o exército está preparado para entregar tudo o que o presidente deseja. Teherã tem tudo para fechar um acordo. Eles só não podem ter potencial atômico, declarou. Trump avalia ataques pontuais ao Irã. De acordo com a imprensa internacional, os possíveis alvos incluem instalações nucleares.
Aliados alertam que bombardeios isolados não são capazes de derrubar o regime islâmico e podem prejudicar parceiros dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Em meio às tensões, a Marinha Americana divulgou imagens de um dos maiores porta-aviões do mundo operando no Oriente Médio. Em resposta, o Irã anunciou exercícios militares com munição real a partir da semana que vem. O manifestante que foi morto nos Estados Unidos já havia se envolvido em outra confusão com agentes de imigração. Hoje, o representante da Casa Branca em Minnesota disse que as equipes vão ser reduzidas. Tom Homan, o czar da fronteira, disse na primeira entrevista coletiva desde que chegou à região que já pediu um plano para reduzir o efetivo policial e que as próximas operações vão ser direcionadas e estratégicas. Tudo pode ser melhorado e o que temos feito é tornar esta operação mais segura e mais eficiente. Vamos seguir os procedimentos, declarou. Segundo a imprensa americana, o governo avalia novas diretrizes para os agentes federais de imigração em Minnesota, o que inclui planos para evitar o contato com manifestantes e focar apenas em imigrantes com condenações ou acusações criminais. O governo americano também quer ter acesso às informações das prisões estaduais. O objetivo é deter imigrantes ilegais quando eles forem libertados da cadeia. Desde o início da ação federal em Minnesota, 2 americanos morreram nos protestos. Hoje, novas imagens mostram que Alex Pretty, de 37 anos, já havia entrado em confronto com agentes de imigração. No vídeo, ele discute com policiais e chega a cuspir contra os agentes. O carro acelera e o manifestante chuta a lanterna traseira. Um agente de imigração desce do veículo e imobiliza Alex. 11 dias depois da gravação, o enfermeiro participou de outro protesto, quando foi baleado e morto. Os 2 agentes que atiraram foram afastados. Mais um país da Ásia reforçou a triagem nos aeroportos, depois que a Índia confirmou 2 casos de contaminação pelo vírus Nipah. Quem tem as informações é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Oi, Cris. Oi, Edu. Boa noite a todos aí no Brasil. Agora foi a vez do Paquistão adotar protocolos mais rígidos. Pelo menos outros 6 países já instalaram câmeras termográficas nos terminais e passaram a recomendar o uso de máscaras, assim como foi na época da Covid. Além de febre, o vírus Nipah causa dores de cabeça, dores musculares, tosse e pode afetar o sistema nervoso. A doença é transmitida de animais para humanos ou por alimentos contaminados. Na Índia, mais de 100 pessoas estão em quarentena, mas apenas 2 casos foram confirmados. Um dos pacientes segue em estado crítico. Não há vacina nem remédio específico para o tratamento. A Organização Mundial da Saúde monitora possíveis surtos de infecção pelo vírus. O Ministério de Saúde do Brasil disse que o risco de uma pandemia pelo vírus Nipah é considerado baixo e informou que mantém protocolos de vigilância. Cris, Edu. É isso. Obrigado, Silvia. A NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou a descoberta de um possível novo planeta. A gente vai ver uma animação que foi divulgada mostrando as principais características desse candidato a planeta até aqui, né? Semelhante à Terra, porque orbita em torno de uma estrela, como a Terra é em torno do Sol. A presença de luz e de calor está levantando aí a possibilidade de haver água por lá. Mas o clima parece extremamente frio. Uma temperatura de até 68 graus negativos. Para confirmar a descoberta, os cientistas ainda buscam por novas informações. Não dá para contar com esse planeta como plano B, né? Ainda não. Ainda não. Em Brasília, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, admitiu pela primeira vez que pode enviar o processo do caso Master à primeira instância da Justiça Federal. O Banco Central abriu uma investigação interna para analisar a condução do processo que levou à liquidação do Master. 2 servidores foram afastados. O processo foi aberto a pedido do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os trabalhos correm em sigilo na corregedoria da instituição. 2 servidores foram afastados até agora. O ex-diretor de fiscalização, Paulo Souza, e Beline Santana,
chefe do Departamento de Supervisão Bancária, que pediu desligamento hoje. O processo vai apurar as medidas tomadas pelo órgão desde 2019, quando o presidente do BC era Roberto Campos Neto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a atual gestão tomou as medidas necessárias sobre o caso. Não houve diálogo do Banco Central com o Ministério da Fazenda, a não ser a partir da posse do Gabriel Galípolo. Aí o Gabriel, logo que assumiu, percebeu o tamanho do abacaxi que ele tinha para descascar, viu que a situação era muito grave, em poucos meses envolveu o Ministério Público e a Polícia Federal, porque havia suspeitas graves de fraude em carteiras. Hoje, o ministro Dias Toffoli, relator do inquérito do Banco Master no STF, admitiu que o caso pode ser encaminhado à primeira instância. A nota divulgada pelo gabinete do ministro afirma que, encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias. O posicionamento acontece depois que outros ministros da corte aconselharam Dias Toffoli a tomar uma medida para reduzir as críticas ao Supremo. Toffoli também enviou à Procuradoria-Geral da República a investigação sobre a suposta contratação de influenciadores para a divulgação de críticas ao Banco Central pela liquidação extrajudicial do Master. O ministro Dias Toffoli também derrubou o sigilo dos depoimentos sobre o caso e da acareação entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Em outra frente, o controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi convocado para depor na quinta-feira da semana que vem na CPMI do INSS. No final do ano passado, a comissão aprovou a convocação do banqueiro, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e de dados. O presidente do INSS, Gilberto Valler, também foi convocado para depor na próxima quinta. Procurado, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não vai se manifestar. O governador Tarcísio de Freitas visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Na saída, o governador disse que o foco agora é a reeleição em São Paulo e que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Eu queria muito transmitir meu abraço, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos juntos. A gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente e falando de perspectiva, falando de projeto para o país. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou hoje que vai deixar o governo para concorrer ao Senado pela Bahia. O movimento é seguido por outros nomes de confiança do presidente Lula. Rui Costa, chefe da Casa Civil, vai deixar o primeiro escalão do governo para concorrer ao Senado pela Bahia, estado que governou por 8 anos. Costa é um dos principais conselheiros do presidente e comanda a Casa Civil desde o início do 3º mandato de Lula. Quem assume o ministério é a secretária executiva Miriam Belchior. Ela já foi ministra do Planejamento no governo Dilma. É comum que integrantes do governo deixem os cargos em ano eleitoral. Além das pretensões pessoais, também está em jogo a formação de palanques nos estados para dar suporte à candidatura à reeleição de Lula. Além de Rui Costa, também devem deixar os ministérios para disputar eleições Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, Camilo Santana, da Educação, Simone Tebet, do Planejamento, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Renan Filho, dos Transportes e Marina Silva, do Meio Ambiente. Fernando Haddad é mais um na lista. O ministro da Fazenda já disse ao presidente que não pretende se candidatar a nenhum cargo, mas é pressionado por Lula e pelo PT a concorrer ao Senado ou até mesmo ao governo de São Paulo. Pela lei eleitoral, integrantes de cargos públicos que quiserem disputar eleições precisam deixar as funções até 6 meses antes da votação, ou seja, até o dia 4 de abril.
O presidente Lula foi submetido a exames hoje para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento foi agendado para amanhã. Lula já havia sido operado no olho direito pelo mesmo motivo. A catarata provoca visão embaçada, sensibilidade à luz. É a principal causa de cegueira no mundo. No Rio Grande do Sul, um homem morreu atingido por um raio. O temporal veio acompanhado de raios. O homem de 26 anos foi atingido no município de Tramandaí. Fabrício Rodrigues chegou a ser atendido, mas não resistiu. Na Serra Gaúcha, houve queda de granizo. Gramado foi uma das cidades mais atingidas. As pedras de gelo cobriram o quintal das casas. Em Goiás, na cidade de Valparaíso, mãe e filha foram arrastadas pela enxurrada. Um homem tentou socorrer e também foi levado. Todos foram socorridos e sobreviveram. Em Belo Horizonte, a chuva alagou ruas. Motoristas tiveram de abandonar os veículos no meio da enchente. Uma árvore caiu sobre um carro. As duas pessoas que estavam no veículo saíram sem ferimentos. Os resultados do SISU já estão disponíveis para consulta dos estudantes. Este ano, o Sistema de Seleção Unificada ofereceu mais de 274 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior. Os selecionados devem fazer as matrículas no dia 2 de fevereiro. Em Goiás, a Justiça manteve as prisões temporárias do síndico Kleber Rosa e do filho dele, Michael. Eles são suspeitos do assassinato da corretora de imóveis, Daiane Alves. Segundo a polícia, o crime ocorreu no condomínio em que eles moravam, na cidade de Caldas Novas. Um avião que decolou de São Paulo com destino a Brasília precisou fazer um pouso forçado nesta tarde em Ribeirão Preto, interior paulista. Um carregador de celular portátil explodiu durante o voo. As chamas foram controladas pela tripulação. 3 passageiros precisaram ser atendidos. Depois do acidente, a aeronave seguiu viagem até o destino final. Você já está sabendo que o Lucas Paquetá foi contratado pelo Flamengo, né? Sabe por quanto? 260 milhões de reais. Deixou a Inglaterra rapidinho, já desembarcou no Brasil. Quem é que estava mais feliz, Bruno? O torcedor ou o jogador? É até difícil responder essa pergunta, Edu, porque o Paquetá fez muita força para retornar ao futebol brasileiro e disse que só seria pelo Flamengo. Depois de 8 anos na Europa, ele foi recebido com muita festa no aeroporto. Nos braços da torcida. Dessa maneira, Lucas Paquetá foi recebido pelos flamenguistas ao chegar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Era difícil saber quem estava mais feliz, os torcedores ou o jogador. Depois de semanas de negociação, Paquetá retorna ao Flamengo como o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. O clube carioca pagou o equivalente a 260 milhões de reais ao West Ham da Inglaterra. Revelado pelo Clube da Gávea, o atleta consolidou a carreira na Europa e foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. É um ídolo que retorna, é um prata da casa que volta. É a esperança, agora vai o Bibo Mundial, agora vai. Depois do aeroporto, o jogador veio aqui, ao Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, para realizar exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é de que ele seja regularizado a tempo para estrear contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil neste domingo. O número da camisa já foi escolhido. Paquetá vestirá a 20 em homenagem ao amigo Vini Júnior, que usava o mesmo número no Flamengo. Esse ano, com o Cria voltando, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, tríplice coroa. Neste final de semana, a Record, o R7 e o Record Plus transmitem 2 partidas do Paulistão. No sábado, vai ter o clássico entre São Paulo e Santos, a partir das 8 da noite, direto do Morumbis. E no domingo, no mesmo horário, o Palmeiras vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. As partidas são da 6ª rodada do Campeonato Paulista. Cris, Edu. Obrigado. Valeu, Bruno. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. Logo depois de Reis, tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.